Antes de mais, muito obrigada por responder estas perguntas. Como se chama? Não tenho nada que agradecer, é com imenso prazer que eu vou responder, se souber responder, e vou procurar responder o melhor que sei. O meu nome é José Carlos Sousa Pimentel. Quando nasceu e que idade tem? 26 de novembro de 1948, portanto, se as contas não me engano, 28. Desculpe, 66. De onde é natural? Castelo de Ouro, Aljó. Viveu sempre no Castelo? Praticamente vivi sempre no Castelo. Como proprietário... Olha, vou-lhe contar uma história do viver sempre no Castelo. Vou-lhe contar uma história. Sabe que eu nem nasci no Castelo, nasci pelo caminho. Nasci na ambulância e acontece que foi o primeiro serviço que a ambulância fez, portanto, no dia 26 de novembro de 1948, que foi uma ambulância inaugurada nesse dia e que eu nasci nessa ambulância no caminho entre o Castelo e Aljó. Como proprietário, explique-nos como evolui a zona do Douro. Os nossos produtos eram mais ou menos valorizados no passado? Eram mais valorizados até por mais trabalho que esses produtos tinham, quer dizer, havia muito menos vinha, portanto, muito menos vinho, e havia muito mais cuidado com as vinhas, pareciam os autênticos jardins da altura. Portanto, o vinho era muito valorizado na altura? Na altura, o vinho era muito valorizado. E a forma de trabalhar era muito diferente? Muito diferente que hoje. Na altura era feito tudo pelo homem e hoje é tudo feito pela máquina. Quando era criança e mais jovem, quais eram as suas principais atividades no Castelo? Jogar a bola, como todos os outros. Na altura, sem campos de futebol, jogava-se a bola na rua. Estamos também a... Olha, e vou também contar-lhe outra história a respeito de futebol, porque o Castelo é uma terra muito sui generis, até no campo de futebol. Sabia que, talvez, e tenho quase a certeza que a nível nacional era o único campo que tinha tabelas, porque é uma linha que, neste caso, era uma própria parede e a bola desse lado nunca ia fora, fazia tabela na parede e, portanto, estava sempre dentro do campo. É engraçado. E mais, o campo era inclinado e tinha uma árvore no meio. Estamos também a recolher memórias do Val do Tua. Tinha algumas ligações com essa zona? Tinha porque as propriedades dos meus pais dão para essa zona. E também me recordo portanto, dos meus pais contarem que o meu avô tinha uma casa em São Lourenço, as termas no São Lourenço, não sei se conhece ou se já ouviu falar. Termas essas que na época eram muito concorridas. Lembro-me de ouvir falar histórias e para ver como os tempos são diferentes. Hoje, desculpa, a menina é de? Sou de Aljó. É mesmo de Aljó. Então, não vale para si, mas, por exemplo, as pessoas para virem de Sanfis a Aljó ou do Castelo de Aljó, eu não diria que demoravam quase o dia, mas tinham muita dificuldade em vir, porque ou vinham a cavalo ou vinham a pé, com caminhos horríveis, de maneira que a deslocação das pessoas à época era dificílima. Não faz ideia onde é que são as termas de São Lourenço. Ficam, portanto, na margem esquerda do rio Tua e é, se não me engano, a primeira estação de quem vai do Tua para Mirandela. Portanto, relativamente perto do Castelo e de Aljó. Só que, nessa altura, o meu avô, portanto, teve que construir uma casinha para descanso do pessoal e dos cavalos quando iam para as termas, que são a meia dúzia de quilómetros. E vê como é que são as coisas. E também me lembro de ouvir falar, por exemplo, da construção da Ponte Férrea, em que, portanto, havia muito pessoal. O Tua era uma das freguesias em que havia muitos habitantes,
por causa da construção, de facto, da linha férrea e da ponte sobre o Tua. Outra coisa, vou-lhe explicar outra coisa. No verão, e o que eu lhe vou contar é verdade, no verão, portanto em agosto, no Tua, à época, as pessoas que trabalhavam no caminho de ferro assavam a sardinha que vinha em barrica, não era sardinha fresca, vinha em barricas, tinha, portanto, barrica salgada, de sardinha salgada, em que tinham que pôr de molho a sardinha. E sabe como é que assavam a sardinha? Em cima do carril do caminho de ferro, nem de fogueira precisavam. E mais, o ovo estrelado, eles conseguiam estrelar o ovo em cima do carril do caminho de ferro. Isto em pleno verão, claro. Muito obrigada. Já acabou? Já. Não tem nada a